Olá, hoje nós vamos falar sobre uma das maiores e grandiosas cidades que a humanidade já teve e que foi confirmado pelo grande Heródoto. E não foi Paris. Na realidade, nós vamos falar sobre a civilização babilônica, um povo que se desenvolveu na Mesopotâmia e que após o rei Hammurabi no século XVIII pacificar todas as brigas e confusões, eles instauraram seu primeiro império. Como característica social, podemos citar a hierarquia, em que o rei ficava no topo, depois os governadores e depois os prefeitos, e nisso o resto dos homens livres eram obrigados a servir o rei, e isso foi chamado de servidão coletiva. E voltando a falar das características do povo, podemos citar que eles eram politeístas, ou seja, eles cultuavam vários deuses, e muitos deles eram relacionados com a natureza. Por exemplo, o deus Anu era considerado o rei do céu, a Ishtar era considerada a deusa do amor e da fertilidade, e por assim vai. Já que falamos de religião, também podemos citar que em 2000 a.C. as monarquias passaram a ser hereditárias, ou seja, passavam de parente para parente. E nisso também acreditavam que o poder do rei era também o poder de Deus. Então, o rei seria o representante de Deus na Terra. O rei Hammurabi, além de governar o seu povo sabiamente e conquistar todas as tribos e sociedades ao seu redor, ele foi o primeiro a instalar um código de leis escritos na humanidade. Não é mesmo, Duda? É isso mesmo, Ana. O código foi formulado pelo rei e escrito numa grande rocha de diorito como essa daqui que vocês podem ver. Ele possuía 2,25 metros de altura, 1,60 m de circunferência na parte superior e 1,90 m de base. Composto por 282 leis dispostas em 46 colunas, com cerca de 3.500 linhas em escrita cuneiforme. Após ele ser encontrado por arqueólogos franceses, mais ou menos na metade do século XX, na cidade de Susa, no Irã, ele foi levado até o Museu do Louvre, em Paris, e atualmente ele se encontra assim, disponível para quem quiser conhecê-lo e tirar uma foto. Na Babilônia, assim como em outras civilizações antigas, apesar de haver separação entre o poder político, do rei, e o poder religioso, dos sacerdotes, o direito sofria fortes implicações da religiosidade, o que se reflete em escritos no próprio código, que fazia referência a inúmeros deuses, principalmente ao deus Marduk, considerado o deus protetor da cidade da Babilônia. As normas legais compiladas no Código de Hammurabi são precedidas de um prólogo, redigido num estilo semi-poético, e seguidas por um epílogo, no qual o rei Hammurabi se declara como promulgador oficial das leis, ao invés de tê-las recebido de algum deus, exigindo também da população sua conservação para a posteridade. Deram meu nome de Hammurabi, o reverente príncipe temente a Deus, para fazer que a justiça aparecesse na terra, para destruir o mal e o perverso, de tal forma que o forte não oprima o fraco, para erguer-se na verdade como o sol sobre o povo de cabelo negro, para trazer a luz à terra. Quando os deuses citavam essas obrigações do rei, na verdade, o que eles queriam dizer é que ou o governante cumpriria com as suas designações divinas, ou ele sofreria as consequências coletivamente. Ou seja, seu povo seria responsabilizado pelos seus atos, padecendo em revolta, em destruição, em fome e em completa ruína. Ainda no aspecto das fontes do direito, é muito importante frisar a severidade das penas. Quando cometidas contra a Igreja e o Estado, elas eram sempre mais severas e, além disso, elas também tentavam retomar a estratificação social. Ou seja, quando uma pessoa de uma classe inferior cometia um delito, suas penas eram sempre muito mais cruéis. Então, aquela célebre frase que o forte não oprima o fraco, na realidade, ela não tinha o objetivo de gerar igualdade, mas de proteger o indivíduo, ainda que ele não fosse de estratos superiores, mas ainda assim era uma forma de endossar a hierarquia social. Hammurabi nada mais faz do que escrever costumes já impostos sobre a população, demonstrando a influência do direito consuetudinário em seu código. O código de Hammurabi ele era escrito nessas rochas de diorito enormes, com escritas cuneiformes. E elas eram espalhadas por toda a Babilônia. Então, cada cidade possuía o seu código. Dessa forma, eles acreditavam que ficaria mais fácil você identificar quem era culpado e quem era inocente, já que todo mundo sabia as leis. Então, todo mundo sabia os seus deveres, os seus direitos e as punições caso você infringisse o direito de outro, né? Infringisse alguma lei.
Então, era uma lei imutável, vamos dizer assim, tanto para os pobres, os nobres e até mesmo para o rei. As reformas de Hammurabi, em seu governo sobre a questão da justiça, não se resumem apenas ao seu código de leis. Primeiramente, ele vai retirar o poder de julgar dos sacerdotes e dos seus templos e vai passar para os juízes, né? Essa pessoa competente, né, para julgar. Então ele vai criar algumas estruturas que nós temos até hoje em dia, como um tribunal civil, um direito processual e até mesmo um ministério público. Claro, não vai perder a característica do mítico religioso, ela ainda vai estar muito presente ali nas leis e no ato de julgar, né, dos juízes. Porém, não será mais feito pelos sacerdotes. O Código de Hammurabi ele vai vir para organizar de forma escrita normas que já existiam na sociedade da Mesopotâmia, normas que vinham dos costumes daquelas pessoas e daquela civilização. Agora nós vamos falar de 2 princípios que vão dar base para o Código de Hammurabi. O primeiro e mais conhecido deles é o princípio de talião, aquele olho por olho, dente por dente que todo mundo conhece, né? Ele vem do latim e significa tal ou igual. Então tá aí essa ideia de reciprocidade, de você pagar o mal com outro mal e um bem com um bem, né? O segundo deles é o judicium dei, também chamado de ordalho. Ele vai significar a possibilidade de um julgamento divino. Então nós vemos a presença do mítico religioso e como todo misticismo é muito importante nesse código. Agora falando um pouco sobre a questão normativa do direito babilônico, uma questão extremamente impressionante sobre o Código de Hammurabi era a quantidade de assuntos que as suas leis conseguiam abranger. Falso testemunho, injúria, difamação, roubo, furto, matrimônio e família, obrigações e contratos, estupro, delitos, penas e muitas outras questões estavam dispostas no Código. Bom, tendo isso em vista, nós separamos algumas leis mais interessantes e que representem mais o período para vocês conhecerem. Para os babilônicos, o rio era considerado algo sagrado. Então, um exemplo de lei é: se eu fizesse alguma acusação de sortilégio, mas eu não tivesse provas, a pessoa que foi acusada deveria saltar no rio. Se ela morresse afogada, ela era culpada. E se ela sobrevivesse, se ela flutuasse, ela era inocente. E isso não ocorre só nessa lei. Existem várias outras leis que abarcam essa questão, mostrando como o rio às vezes era um indicador de verdade. Uma outra lei que mostra a relação entre os sexos é a lei de que, se uma mulher fosse pega em flagrante com um outro homem, ela seria amarrada a esse homem e eles seriam atirados no rio. Mas, se o marido quisesse, ele poderia perdoar a sua esposa, assim como um rei perdoa os seus escravos. Caso a situação tivesse ocorrido de maneira inversa e o marido tivesse sido ali pego em flagrante, nada aconteceria, pois o direito babilônico permitia o concubinato para os homens. Além de mostrar bem a distinção entre os sexos, essa lei mostra perfeitamente como funcionava a relação de posse dos homens pelas mulheres. E por último, nós separamos outras 3 leis que intersectam direito do consumidor, regulamentação de profissões, e mostram muito bem como funcionava a questão da proporcionalidade do direito babilônico. Se um construtor fizer uma casa para outra pessoa e não a fizer bem feita e a casa cair e matar o dono da casa, né, a pessoa que comprou a casa, então o construtor deverá ser condenado à morte. Caso o filho do dono da casa morra, então o filho do construtor deverá morrer também. E se morrer um escravo, então esse construtor deve pagar um outro escravo ao dono da casa. Mostrando também como os escravos eram vistos pelo direito babilônico. Agora, só para falar uma curiosidade bem rapidão, que o código não possui a lei de número 13, ou seja, ele é do 12 diretamente para o 14, e alguns historiadores arriscam dizer que talvez fosse por causa de alguma superstição. Depois de tudo que ouvimos, poderíamos resumir a sociedade babilônica como hidráulica, uma sociedade com monarquias hereditárias, politeísta, criou astronomia, usava escrita cuneiforme e também criou o primeiro código de leis escritas da humanidade.